Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do MVP, podcast do Startups. Para quem não me conhece, eu sou Fabiana Rolfini, editora do Startups, e neste episódio vou entrevistar uma mulher de destaque no ecossistema. Adoro entrevistar uma mulher poderosa, né, gente? Quem tá aqui comigo é a Juliana Haddad, sócia e Head de People do Stark Bank. Tudo bem, Ju? Super obrigada por participar. Obrigada pelo convite. Imagina. Uma honra estar aqui. Gente, só para vocês terem uma noção assim, do gabarito da pessoa, aos 22 anos ela cofundou a plataforma de processamento de pagamentos Dindim, que depois de 5 anos foi vendida para o Bradesco. E agora, aos 30 anos, ano passado, foi destaque da lista anual da Forbes Under 30, da categoria Finanças. E além disso, tem mais. Ela é investidora anjo. Aliás, como que foi o lance de investir no Stark Bank e aí ser convidada para trabalhar no Stark Bank? Como que foi isso, Ju? Eu trabalhava num fundo de investimentos que chama Norte Ventures, que eu gosto muito, por sinal. Empreendedores que estão buscando investimento, eles são um fundo de early stage muito bom, sugiro falar com eles. E a Norte tinha escrito um cheque no Stark Bank lá atrás, e eles me apresentaram o Rafael. E eu fazia um pouco de investor relations, de relação com os investidores, e um pouco de portfolio support, né? Que é suporte ao portfólio das investidas. Então, eu acabei criando um relacionamento com o Rafa por lá atrás e sempre estive super próxima da operação. O Rafael é uma pessoa que demanda muito, que de fato pede bastante coisa, sempre fora da caixa. Olha o recado. Olha o recado. E, naturalmente, a gente começou a trabalhar mais frequentemente juntos, e ele me perguntou se eu não queria me juntar à operação. Originalmente, eu falei que somente part-time, um período curto, porque eu também estava tentando montar um fundo em paralelo. E, de repente, quando eu fui ver, esse part-time virou full-time, e 1 ano e pouco depois eu sigo lá. Foi assim que começou. Agora, como que foi essa transição de investidora para Head de People, né? Para trabalhar com a gestão de pessoas? Foi um desafio muito grande? Como que foi mudar esse mindset, né? Vamos dizer assim. Cara, foi gigantesco o desafio. Acho que a primeira coisa que muda muito é o ego. Porque você sentar numa cadeira de investidora, você fala, nossa, eu sou fodástica, tô no Olimpo. Eu sou a dona da grana. É isso. De repente, eu tava na cadeira de Head People, cadeira a qual eu nunca tive muito apreço, assim, falando bem sinceramente, por puro orgulho e, enfim, inocência também. Hoje em dia eu vejo muito, muito valor. E foi muito difícil, primeiro, migrar na minha cabeça o ego de, pô, tô numa cadeira diferente, tô na operação de uma investida, e agora os desafios são completamente outros, né? Não é só fazer essa empresa dar certo no longo prazo, fazer uma introdução estratégica para algum fundo, algo do tipo. É um desafio diário, infinitamente mais difícil, inclusive. Com certeza. De manter a operação. Agora, antes da gente se aprofundar nesse tema, gente, eu tenho que comentar que a dona Juliana já pensou em algum momento da vida dela em ser presidente do Brasil. Como que foi isso? Cara, sempre quis ser presidente. Quando eu era mais nova, eu queria muito. Minha avó me perguntava, filha, netinha, no caso, Ju, o que você quer ser quando crescer? E eu nunca tive outra resposta que não vou ser presidente do país. E isso era tão verdade que eu fui fazer administração pública na FGV, com essa cabeça de eu quero ir para o setor público. Meu primeiro emprego foi na CJP, que é a consultoria júnior pública da FGV, que lida especificamente com o primeiro e com o terceiro setor. E era isso que eu queria fazer da vida. Até que eu fui para o Ministério de Minas e Energia estagiar por 1 mês. Nunca mais pisei em Brasília, gente, mas nem para voo de conexão eu piso. Acabou o sonho naquele mês. Eu entendi que o pace é outro. Entendi. É outro. Eu sou um pouco ansiosa, um pouco acelerada, lá não combina, entendeu? Não combina com o público. E também me veio o estalo de que, às vezes, para mudar o mundo, é mais fácil mudar o mundo com empreendedorismo do que você mudar o mundo com política. Então, isso eu também percebi quando eu estava lá. E aí mudou minha vida, porque eu decidi sair do Brasil, fui para os Estados Unidos, mudei de faculdade, saí de administração pública e fui para economia em Nova York, na NYU. Aí eu fiz economia e política, que, né, então eu gosto ainda de política, bem legal, ciências sociais é demais. E decidi empreender quando eu estava lá. E aí, como que foi o desafio de empreender? Como que foi a Juliana empreendedora? Tá, o que eu vou fazer? Que caminho seguir? E aí fica já de dica para
as mulheres que querem empreender, enfim? Cara, a primeira coisa é que nos Estados Unidos é muito diferente daqui, né? Então, lá, um ecossistema é inteiro formado de empreendedores. Então, são pessoas muito próximas. Quando eu estava no Brasil, quando eu estava na GV, eu imaginava que carreira, se eu fosse seguir carreira, enfim, que não fosse na política, seria banco. Eu iria pro Itaú, eu ia fazer investment banking, boutique de M&A, alguma coisa assim. Nunca passou pela minha cabeça criar alguma coisa. Nunca. Versus quando eu cheguei nos Estados Unidos e olhei na minha sala de 25 pessoas, tinham 15 pessoas empreendendo, fazendo alguma coisa diferente. Algumas delas super bem-sucedidas, inclusive. Isso me chamou muito a atenção. E logo eu comecei a... Enfim, tudo que eu tinha de problema, eu pensava, será que isso poderia ser uma solução? Poderia ser resolvido com tecnologia? Aí eu tive 2 empresas que deram muito errado, muito rápido, inclusive. Lá nos Estados Unidos Lá nos mesmo. Estados Unidos. Era focado no mercado brasileiro, né? Mas eu comecei lá. A primeira era um match de professores particulares e alunos, porque eu tinha muita dificuldade em econometria, então eu falei, pô, será que alguém vai conseguir me ajudar? Deu super errado. A segunda era tipo um Get Ninjas Parafuso, hoje no Brasil faz algo parecido. Você poderia chamar alguém para fazer qualquer serviço de casa. Então, trocar a porta do seu guarda-roupa. Sei. Tipo um marido de aluguel. Exato, tipo um marido de aluguel. Também deu super errado. Essa foi um pouco mais a fundo, acho que foram 9 meses no total, talvez um pouco menos. Tinha um co-founder, já estava um pouco mais estruturada do que somente uma ideia. E deu errado porque eu descobri que eu não sabia fazer discovery. É uma coisa que muito empreendedor também teme. Eu acho que a demanda era muito óbvia. Pô, eu quero ter alguém na minha casa que me ajude com qualquer coisa. Mas o formato de entrega não era tão óbvio assim. Então, a primeira coisa que eu não tinha pensado. Pessoas não querem receber estranhos. Parece tão óbvio, né? Não tinha um review ali pra você falar se o cara era bom, idôneo e tal, ou não, por exemplo. Precisava ter. Segunda coisa que também não é tão óbvia. Você combina com o pintor de aparecer, ele não aparece. Então, são, assim, detalhes que fazem toda a diferença na experiência do usuário. Então, muito cedo, isso morreu. E nesse meio tempo, eu conheci o Gabriel Benarros. Eu sempre falo o nome dele porque realmente foi a pessoa que mais mudou minha vida, assim, em questão de empreendedorismo. Ele foi para Nova York e eu acabei conhecendo ele lá. E ele tinha ido fazer uma palestra pro Forbes Under 30 de acho que era de Columbia, que é uma faculdade lá nos Estados Unidos. E eu fui assistir e eu falei, cara, como assim? O cara fundou a Ingresse. Eu falei, meu Deus, isso é possível. E depois que a gente se conheceu, ele conseguiu me colocar numa trilha de empreendedorismo mais sólida. De, é por aqui que você começa, olha o tamanho de mercado, olha esse stack de tecnologia. Enfim, ele conseguiu trilhar um pouco, ter um mentor, de fato. Entendi. Foi um mentor muito importante. E eu ainda estava em Nova York, já tinha dado errado a segunda empresa. E tava indo para uma festa de Halloween, gente, num lugar secreto. Que eu não sei onde é, não descobri. A gente ficou perdida no Uber. Eu, uma amiga e uma amiga dessa minha amiga. A gente ficou perdida 1 hora no Uber. Deu $100 a corrida. 100 ou mais, assim. Deu um valor absurdo. Mas, gente, onde que é? Um valor absurdo. Era no Brooklyn, a gente nunca achou. Era um secret location, algo super cool de Nova York, né? Pra quem acha o lugar. E... Detalhe. E todas arrumadas, tá? De Halloween, vestida a caráter. Tipo, claro. E aí eu falei, gente, vocês podem Venmo me the money? Porque eu que tinha pago. E aí eu falei, vocês podem me mandar um Venmo? Aí a Stephanie Fleury, que era amiga dessa minha amiga, virou e falou, o que é Venmo? Aí eu mostrei pra ela um aplicativo que faz transferências automáticas. E na mesma hora a cabeça dela explodiu. Ela falou, cara, Ju, a gente precisa fazer isso no Brasil. O Brasil tem a mesma dor. Na época era DOC e TED, não existia o Pix ainda. Sim. Custa, sei lá, R$7, R$10 pra fazer um DOC. O TED é imediato, até a página 2, né? Você só pode fazer ele de tal horário até horário, enfim. E você precisa do CPF, do nome da agência, da conta, infinitos dados da pessoa. Por que não fazer um aplicativo que faça isso de forma automática e imediata, como o Pix? Genial, tanto que hoje existe o Pix e a gente sabe o quanto que é relevante para o país. Então, peraí, vamos parar aqui. Então, a senhorita, o Pix já meio que trouxe um Pix antes do Pix existir com o Din Din? Isso, assim, a ideia por trás é idêntica. É idêntico.
Mas o Pix em si é uma tecnologia nova, Sim, enfim, sim. é completamente diferente. Encabeçado aí pelo Banco Central. O nosso Banco Central é maravilhoso, inclusive. Então, é um dos grandes projetos que o Bacen conseguiu entregar, né? Mas conceitualmente é muito parecido, sim. Era basicamente a mesma coisa. Com a diferença, talvez, que a gente tinha a ideia de fazer uma rede social ali dentro também. Então, as suas transações eram públicas. Você podia escolher se era público ou anônimo. E se elas fossem públicas, você podia comentar, por exemplo, pô, saiu pra jantar com a minha amiga e não me chamou. E viraria um negócio mais rede social. Porque o Venmo é assim, nos Estados Unidos. E o WeChat, na época, na China, também tava com uma pegada mais social. O Din-Din, acho que a gente conseguiu tirar do papel em menos de 1 ano. E, assim, foi muito difícil. Aproveitando aqui, falando de coração aberto, foi muito difícil, de verdade, empreender para poucos. Eu acho que muita gente empreende pelos motivos errados, porque acha que é glamuroso. Não é glamuroso. É limpar banheiro, porque só tem você. É revisar contrato, porque só tem você. Limpar banheiro responder. é ótimo. Não, mas alguém tem que fazer, né? A gente tinha um escritório maravilhoso na Lorena, aqui em São Paulo. Se você não fizer, quem vai fazer, né? Exato. Quem que vai fazer? Você não tem essa pessoa mais para fazer. É ter que todos os meses pensar se você vai conseguir pagar todo mundo ou não. Tentar levantar dinheiro. Naquela época ainda que não existia o ecossistema de venture capital, era um negócio super inicial, assim. Acho que tinham 4 ou 5 fundos no máximo na época. Monax, Kazek, Valor e Brix, que virou IGA. Acho que é isso. Então, você não tinha muito para onde correr também. Então, foi super, super difícil. Eu fiquei na operação 2 anos. E aí, eu saí da operação. Continuo muito próxima da Stephanie, mas saí da operação. E fui para a Austrália. E antecipando a pergunta que eu sei que você vai me fazer, por que raio você foi para a Austrália? Meu namorado... empreender também não, né? Não, mas Não. eu fui com uma consultoria. Tipo, eu montei uma consultoria quando eu tava lá. Uma consultoria de tecnologia. Mas eu fui porque o meu namorado da época era australiano e queria voltar pra Austrália e, enfim, fui segui-lo. Na Austrália, eu montei uma consultoria de tech, e aí eu tinha clientes na Austrália e também clientes no Brasil, e a gente fazia diferentes tipos de projeto. Então, desde, sei lá, um aplicativo meio social network, até otimizar a logística de um processo de delivery. Assim, a gente fazia um pouco de tudo. Foi super legal. A empresa viveu aí uns 2 anos até eu decidir não pegar mais projeto nenhum. E em paralelo, eu também procurei emprego na Austrália e comecei a trabalhar para o governo, que era o meu grande sonho. E aí eu fui trabalhar para o WorkSafe Victoria, que é tipo um instituto dentro do governo para a segurança do trabalho. E fiquei lá 1 aninho até o visto vencer, porque eu terminei. E aí eu tive que ir embora. E aí você voltou pro Brasil? Não voltei pro Brasil, fui direto para Londres de lá. Tá. Rodinha no pé. Gosto de viajar. Eu não voltei pro Brasil porque eu senti que eu não tinha concluído um ciclo. Eu saí daqui com uma cabeça de construção, de fazer alguma coisa muito diferente. Eu senti que ainda não... Eu não tinha feito esse ciclo inteiro. Então, falei, vou voltar para os Estados Unidos, só que o Trump tinha acabado de ser eleito e ele mudou a regra de sponsorship de visto. Então, quando você é contratado nos Estados Unidos, você passa por um processo de sponsorship. Não sei como falar isso em português. Sponsorship. Como que é? Eu não sei a palavra em português. Enfim, alguém tem que bancar o seu visto. Patrocinado, muito obrigada. A gente tem a ajuda dos universitários. O visto é patrocinado. E quando o Trump foi eleito, ele mudou a regra do patrocínio do visto. E mesmo se você conseguisse emprego, você tinha menos de 10% de chance de fato, ser escolhido na loteria americana para trabalhar lá. Entendi. Então, a chance ficou muito baixa. Eu falei, não vou voltar para o Brasil, vou para a Europa. E eu tinha 2 opções na Europa. A França, porque eu fiz um colégio francês aqui em São Paulo. Então, parecia uma boa ideia. Minha irmã morava lá na França também, então poderia ir. Mas não tinha nenhum ecossistema de VC ou um ecossistema de startups, óbvio. E então, eu falei, talvez esse seja um plano B. Vou tentar ir para Londres. E lá fui eu, de Malicuia, da Austrália, direto para Londres. E me dei 2 semanas para conseguir um emprego. Eu só tenho passaporte brasileiro, que é um desafio frequente. E em 2 semanas deu tudo bastante certo. Eu enchi minha agenda de 1000 coisas. Acabei entrando de
paraquedas de gaiata em um evento que chama Silicon Milk Roundabout. Um nome chatíssimo de falar. Depois eu peço pra você colocar ali nos comentários. Como que é? Silicon Milk Roundabout. Muito específico, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu ganhei o ingresso de uma amiga que eu conheci no jantar. Amiga de uma amiga que eu conheci no jantar. E quando eu cheguei lá, era um evento de contratação das maiores empresas de tecnologia da Inglaterra. Da Europa, no caso. Então, tinha Google, tinha... Gente, todo mundo. E eles dão um livrinho no final do evento com contato do RH de todas as empresas que estavam lá. Aí eu falei, rapaz, tá feito. Nossa, minha vida tá isso. feita. É isso, era só isso que eu precisava. Bem nas 2 semanas que você queria... Na primeira semana. Na primeira semana. Tipo, eu acho que eu cheguei numa sexta-feira, isso foi numa quarta-feira. E eu fui jantar com essa minha amiga no domingo, assim. E ganhei o ingresso. E aí eu peguei esse livrinho, eu não sei quantos contatos tinha lá dentro, eu assumo que uns 100, mais ou menos. E eu mandei um e-mail para 100% do livro. Com o título Coffee and Biscuits, então café e biscoitinhos. E no corpo do e-mail eu falava, eu adorei te conhecer no evento. Tudo mentira, eu não conheci todo mundo, não. Alguns eu até de fato tinha, mas a maioria não. Adorei te conhecer no evento. Não sei se você lembra, mas sou a Juliana, brasileira, etc. Acabei de mudar para Londres, estou procurando um emprego, segue a minha trajetória, me fala se tem uma posição em produto ou algo do tipo que eu me enquadraria. Não sei mais quantas pessoas responderam, mas foram muitas. Aí eu fiz algumas entrevistas e em 2 semanas deu tudo certo. E aí você foi trabalhar aonde? Eu fui trabalhar numa empresa que chama Ticketer, que é uma empresa que faz o pagamento digital em ônibus na Inglaterra. Então, na Inglaterra, transporte público não pode mais ser pago em dinheiro. Tem que ser com o NFC, né? Tem que ser com tecnologia wireless. E a empresa fazia isso especificamente para transporte público de ônibus ingleses. Muito específico. Foi a primeira vez que eu lidei com hardware, né? Com maquininha mesmo. Foi uma experiência interessante. Eu gostei, mas tive alguns probleminhas ali. Acho que pela nacionalidade e também por ser mulher. Agora, em que momento que você decidiu investir em startups, virar investidora anjo, no caso, voltar para o Brasil, enfim? Quando a gente fez o Din-Din, o ecossistema de startups estava começando. E eu já me interessava muito pelas novas ideias que estavam saindo. Eu já era próxima, por exemplo, do Alan Sucid, que é o cofundador do Neon. A gente conhecia a galera do PicPay, a Ingress estava bombando. Então, a gente estava super próximo do ecossistema. Eu mantive isso em todos os lugares que eu fui. Então, todos os lugares que eu fui, eu continuei muito próxima de todo mundo que empreendia. Então, eu comecei a escrever cheques cedo. Em 2020, eu comecei a escrever cheques. Eu estava na Inglaterra já. Eu fui na pandemia. Então, faz 4 aninhos que eu comecei a fazer investimentos anjo. Fiz mais de 20 investimentos anjos. Eu não sei todos de cor mais, perdi a lista. E alguns, infelizmente, não estão mais aqui. Pode citar algumas startups? Posso, claro. Gabriel é uma câmera de segurança que mudou, assim, a segurança do país. É uma câmera que você instala nas frentes do prédio. Eles levantaram, acho que foi $10 milhões com o SoftBank. E eles fizeram um sistema único entre todas as câmeras. Então, se alguém te assaltou, por exemplo, na frente da sua casa, ele consegue acompanhar em todas as câmeras da rede Gabriel onde essa pessoa tá indo. E eu não sei se eu tô falando o número correto, mas eu acho que diminui em 70% a violência no Leblon. Eles são cariocas, começaram no Rio de Janeiro. É um número astronômico. Mas mais que isso, eles conseguiram inocentar 4 pessoas que tinham sido presas erradamente. Então, assim, muda a vida de muita gente, sabe? Sim. Projeto incrível. Gabriel, eu gosto bastante. Stark, eu gosto bastante. Tô lá, né? Stark Bank. Faster, que é uma de design. Então, você consegue automatizar seus designs, seus processos internos de design com eles. Tem a Super, que são 2 meninos incríveis que saíram da Wildlife, que é uma empresa de jogos muito grande aqui no Brasil. Uma das maiores do mundo, inclusive. E foram montar uma publisher de jogos e breakivaram em 4 meses. Nunca vi isso. Começaram a dar lucro em 4 meses. Foi muito rápido. Tem a Jusfy, que eu adoro também. É uma legal tech. Eles fizeram uma calculadora tributária de tudo. É incrível. Fazem petições automáticas. Você coloca o que você quer e sai uma petição. Você fala, meu Deus. E também tá bombando. São mais de 10 mil usuários ativos. E estando no Stark Bank agora como Head de People, você continua seus investimentos? Continuo. Continua, né?
Agora, o único problema é se tem algum conflito com o Stark. Então, se eu investir em alguém que vá fazer algo parecido com o que a gente faz, né? Aí é conflitante, aí eu evito por razões óbvias. Claro. Mas isso, de regra geral, acho que todos os investidores devem pensar assim, evitar ter coisas conflitantes no seu portfólio. Até porque é muita exposição, né? Sim. Se você já está exposto numa startup tipo a Stark Bank, que é um banco PJ, não faria sentido investir em alguma outra no mesmo formato. Claro. E como que você está vendo o mercado de Venture Capital para esse ano, depois do tenebroso inverno? Você, como investidora, você está enxergando alguma melhora? O que você está... Eu vou até tomar uma água. Gente, tá uma merda. É isso. Resumindo, é isso. É isso, tá uma merda. Eu acho que tá acontecendo um movimento muito importante e até positivo por certo lado no ecossistema, no qual a escassez de liquidez tá fazendo as valuations, o valor das empresas voltar a um padrão normal, porque a gente tava com valuations super infladas, valuations de, sei lá, 30, 100 vezes a receita algumas vezes, e agora tá tudo voltando à norma, assim, então acho que essa é a parte boa. A parte ruim é que tá tendo uma crise de liquidez, então as pessoas estão muito reticentes de aportar dinheiro. Quem deployou dinheiro, os fundos que deployaram em 2021, por exemplo, a maior parte do seu capital, estão numa situação super delicada, porque eles compraram na alta, e agora a gente tá num momento de queda, ou seja, a segunda parte do fundo deles tem que ser assertiva, tem que dar um jeito de dar certo. Em 2023, no começo do ano passado, teve a quebra do Silicon Valley Bank também, do SVB. Sim. E isso mudou fundamentalmente o ecossistema também. Foi a cereja do bolo na crise das startups. Eu acho que está retornando de forma humilde para early stage. Então, quem está ali no comecinho, acho que já está voltando. Empresas tipo Stark Bank ou outras que já passaram da série B, tem pouquíssimos fundos ativamente alocando capital. É isso que a gente tem noticiado também, realmente, o early stage, que está aí voltando, mas e todo mundo com aquele pensamento de crescimento a todo custo, não mais, né? Então, gente, eu me sinto muito culpada, porque eu era exatamente essa pessoa. Falava, esquece dinheiro, não precisa fazer dinheiro, cresce, a gente quer ver número. Eu era exatamente essa pessoa. Perdão para todas as investidas, desculpem. Cara, não, 100% 180, assim, a gente tá do avesso agora. As métricas que a gente quer ver são crescimento, óbvio, mais sustentável. Sim. E um plano de break-even, um plano de rentabilidade que faça sentido. Economics positivos, coisas assim. Então, mudou muito o discurso do Venture Capital também. Contratações, por exemplo, antes as empresas sofriam pressões enormes de contratação. Não, mas você precisa ter 300 funcionários, 500 funcionários. Aí você tem, sei lá, Loft fazendo layoff atrás de layoff, layoff atrás de layoff. Hoje os fundos falam o oposto. Mas você precisa mesmo de tudo isso, gente? Então, mudou bastante. Mas isso pode ser bom, tá? Isso pode ser muito bom para algumas startups. Por quê? O fundo, ele tem uma obrigação fiduciária de aportar e de deployar esse dinheiro que ele conseguiu levantar. São poucas as pessoas que estão tendo coragem de levantar dinheiro agora. Então, a competição ali está menor. Os fundos têm menos opção e continuam com a obrigação de deployar. Ou seja, pode ser um bom cenário para quem está pensando em levantar dinheiro agora, tá? Pode ser um bom cenário, sim. Boa. Fica a dica aí, gente. Agora, voltando à questão dos desafios de empreender, gente, eu tinha que trazer isso pro podcast, porque foi maravilhoso. Nos bastidores a gente estava conversando e a Ju tá para casar, tá organizando o casamento. E aí ela me solta uma frase, como que é? Organizar casamento é muito difícil, empreender é mais fácil do que casar. Gente, empreender é muito mais fácil que casar. Vocês que estão pensando em casar, pensem bem, pensem bem. Empreende, usa esse dinheiro para montar uma empresa. Sério, o retorno... eu não sei se vai ser maior, porque eu não casei ainda. Dizem que vai valer a pena. Ai, gente, eu não aguentei. Cara... Vocês concordam? Deixem aí no comentário aqui no YouTube se vocês concordam com essa máxima.
Não, é infinitamente mais difícil. Começa com a lista de casamento. A startup que tem dificuldade de saber qual fundo que eu vou alocar na minha rodada. Ai, não, mas vários fundos querem... Imagina, fichinha. Que isso, cara? Fichinha, fichinha, fichinha. Faz uma lista de casamento com pai e mãe ali, ó. Não, mas eu que te dei sua vida, eu pagando um monte de coisa. Eu preciso convidar 100 pessoas. Você fala, eu não sei nem quem é essa galera. Não sei nem quem é. Maravilhoso. E me diz uma coisa, Ju, agora como head de people, na gestão de pessoas, você traz consigo, da sua experiência como investidora, como empreendedora, alguma estratégia, algum perfil seu como investidora para a gestão de pessoas no Stark Bank? A parte que eu vejo que não é necessariamente inata de quem é de people é o retorno sobre o investimento. Então, tudo que eu penso em fazer dentro da área de people do Stark, eu penso como é que isso vai me gerar retorno para a empresa. Retorno financeiro mesmo. Então, quero fazer uma contratação. Eu sempre vou pensar, essa pessoa é uma detratora ou é uma multiplicadora do bônus da galera no final do ano? Como é que eu consigo mensurar o quanto que ela está trazendo de valor? É muito fácil pensar nisso para uma área comercial, por exemplo, que traz o cheque. Tá. É infinitamente mais difícil pensar isso para minha própria área, por exemplo. Como é que a área de people gera valor? As pessoas ficam mais felizes e trabalham mais. Trabalham mesmo? Não sei. Como é que eu calculo isso? Então, essa mentalidade é uma mentalidade que eu acho que é mais incomum para a área de pessoas. Com certeza. E que é uma coisa que é muito inata em mim, né? Todas as ideias que me dão. Não, quero fazer pesquisa de pulses todos os dias, saber como a galera tá. Tá, mas como... O que eu vou tirar disso? O que a gente quer fazer de fato? Tá. Então, acho que isso é uma característica bem diferente do comum. Sim. E super difícil, tá? Porque não é óbvio fazer o cálculo de retorno de investimento de cada ação que você faz. Então, eu coloquei comida no escritório. Não tinha comida no escritório. Agora tem. A gente é presencial todos os dias, tá? Por isso que precisa ter comida. E a gente trabalha muito. Então, realmente precisa de comida. Como que eu calculo que isso faz sentido? Porque eu vou gastar ali 10, 20 mil reais por mês, às vezes, em comida. São 100 funcionários, né? Bastante gente. Será que isso me traz 20 mil reais de receita de volta? Porque as pessoas, enfim, estarão mais felizes? Aí o que a gente começou a medir é produtividade. Então, como é que eu meço a produtividade de cada um dos times? Eu consegui acompanhar uma crescente quando eu tenho comida no escritório? Se eu não colocar todos os dias, por exemplo, nos dias que eu tenho, eu consigo acompanhar? Então, enfim, a gente começa a pensar em formatos de fazer esses cálculos. Entendi. Que eu acho que são super interessantes e a gente conseguiu matar várias ideias, porque claramente não gerava nenhum retorno. Interessante. Como uma visão estratégica do negócio como um todo. Sim. Muito bem. O Stark Bank está com, se eu não me engano, 50% da liderança feminina, é isso? Isso. Acho que até mais. E como que é para você essa importância, né, de ser uma mulher de destaque, de ter saído no Forbes Under 30 e só com 30 anos, né, gente? Olha o tanto que essa moça já fez, gente. Como que é para você essa importância? Vou quebrar em dois, tá? O Forbes Under 30, gente, dream come true. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Eu sempre quis, eu apliquei várias vezes pra essa lista. Não foi a primeira vez. Eu acho que eu apliquei umas 3 vezes pra lista. E graças a Deus, dessa vez deu certo. Eu acho que o que fez mais dar certo é que eu pedi pros empreendedores que já tinham saído na lista, que eu tinha investido, fazerem cartas de recomendação. Acho que isso fez uma diferença grande. Assim, eu acho que mudou muito a vida para melhor. Eu tenho que contratar muitas pessoas, né? Estando em pessoas no Stark. E eu mandava muita mensagem no LinkedIn e ninguém me respondia. Agora, com o Forbes Under 30, todo mundo responde. Sim. Responde. Então, é maravilhoso. E no mercado financeiro, você, mulher, como investidora, empreendedora, enfim, cercada por homens sempre, rolaram muitos desafios nesse sentido? Para se estabelecer, para se firmar. Gente, infinitos. A mulher que fala que não passou por algum perrengue nesse sentido, ou não entendeu como funciona o mundo ainda e não tá ligeiro o suficiente, ou tá mentindo. Tipo, não existe. É muito desafiador. E eu não acho nem que é a grande agressão, e a gente já sofreu várias, tá? Desde, sei lá, assédio de chefe, assim, tudo que vocês podem imaginar. Até a microagressão, que talvez seja a que dói mais, assim. É aquela, você tá numa reunião e o cara não te direcionar um olhar, direcionar pra pessoa que tá do seu lado, que é homem. E que responde pra você. Mas ele não sabe disso na hora, né?
Eu lembro que eu fui contratar uma software house uma vez e eu cheguei pra, enfim, entrevistá-los, fazer a primeira reunião. Eles acharam que eu tava lá como candidata de uma vaga de estagiária. Ah, E eu tava tentando contratar eles. Ah, sei. Então, é impossível dizer, como mulher, assim, eu não consigo imaginar. Talvez, espero eu, nessa próxima geração seja um pouco melhor. Mas eu não consigo imaginar uma mulher que não tenha sofrido agressão assim, não só no mercado financeiro, tá? Eu acho que isso Sim. Isso é padrão em todos os lugares. Com certeza. Ju, acho que pra gente encerrar, a gente pode encerrar com... Bom, você já fez tudo isso até os 30 anos. O que você ainda não alcançou de meta que você quer muito fazer? Aonde que a Juliana Haddad quer chegar? Eu acho que tem 3 coisas que eu ainda quero muito fazer. A primeira é ganhar muito dinheiro. Eu acho que eu ganho dinheiro, mas eu quero ganhar muito mais dinheiro e ser uma pessoa de destaque por realmente ter um patrimônio muito relevante. E com isso, conseguir fazer mais coisas de mudança de mundo. A segunda é um colégio na cidade da minha mãe. Meus pais são do Maranhão, eles são do interior do Maranhão. Eles, enfim, tiveram uma infância super difícil. Meu pai tem 6 irmãos, minha mãe tem 8 irmãos. Enfim, uma situação super precária. Contra tudo e todos, meu pai veio para São Paulo e se deu super bem na vida. É um dos maiores advogados tributaristas do país hoje. O cara é brilhante, eu amo, meus pais são maravilhosos. E meu pai, com 50 anos, voltou para a cidade natal dele e fez o primeiro colégio da região, que é um colégio 100% financiado por ele. São 575 alunos hoje, começou com 50, hoje são 575. E é das 7 da manhã, 8 da manhã, na verdade, até umas 5 da tarde. Então, as mulheres começaram a trabalhar, porque antes elas tinham que ficar em casa cuidando dos filhos. As crianças têm 3 refeições por dia, o que naquela região é inimaginável. E ele só admite alunos em extrema vulnerabilidade social. Tá. Então, não é só pobreza, porque pobreza, gente, no Maranhão, eu não sei se vocês conhecem, é maravilhoso, mas é assim, é extrema pobreza mesmo. Então, não é esse o critério. É quem tá mais vulnerável. Então, quem tá com o pai preso, mãe é prostituta, sofreu algum tipo de abuso. Esses são os alunos que ele acolhe no colégio. E esses alunos que muito provavelmente se tornariam criminosos, até porque Santa Inês, que é a cidade do colégio, é conhecida como a cidade do matador de aluguel. Eles aprendem inglês, Python, uma linguagem de programação. Eles aprendem sobre educação sexual, que é uma coisa, assim, super necessária nessa região. Para efeitos de comparação, minha avó casou com 14 anos, teve o primeiro filho com 15, meu irmão teve filho com 18. Então, educação sexual é uma coisa extremamente necessária. E quando eu vejo esse projeto do meu pai, eu falo, porra, faz todo sentido dedicar a vida e o patrimônio para ter algo do tipo. Ele é uma pessoa super simples, ele não tem carro, ele não tem nada. Tudo que ele tem, ele doa ao CEB. E a minha mãe veio de uma cidade ainda mais pobre. Então, assim, a missão da minha vida é conseguir dinheiro suficiente para bancar um colégio desse em Viana, no Maranhão. A terceira coisa que eu não falei ainda, que é o meu sonho, então ganhar muito dinheiro, fazer um colégio. Terceira coisa, empreender novamente. Eu acho que a gente tá empreendendo. Não desistimos. A gente tá fazendo... Assim, a gente empreende na Stark todos os dias, tá? Todos os dias, mesmo. É muito... A sensação de dono de todo mundo que tá lá é gigantesca. A gente tá remando pra um lugar em comum e é gigante esse lugar que a gente vai chegar. Mas talvez, daqui 20 anos, depois da IPO, eu gostaria de fazer alguma coisa estilo Neuralink, assim. Chipzinhos no cérebro que, quando você pensa em mudar de música no banho, a música mude. Sei. A gente tá num momento que a tecnologia tá finalmente caminhando para que isso se torne uma realidade. Acho que daqui 10 anos vai dar para pensar em fazer uma tese parecida com a Neuralink, mas com mais vantagens competitivas. Olha, que interessante. Eu vou adorar te entrevistar quando se rolar essa tecnologia. Vai rolar. Estou estudando bem. bastante, continuo estudando bastante sobre isso. Muito bem. Estudando Neural Pathways agora. Ju, super obrigada pela sua participação. Adorei nosso papo. Obrigada pelo convite. Imagina. Uma honra estar aqui. Sucesso aí na sua volta como empreendedora, nos seus sonhos a serem conquistados. E você que nos acompanhou, super obrigado pela companhia. Não esqueçam que toda quarta tem episódio novo aqui no podcast do MVP. Pelo YouTube ou no Spotify. A gente espera você por lá, certo? Até a próxima.